nos apresentando, né? Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira, ambos somos trabalhadores do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Isso, aqui de Olambra. Como que a gente costuma fazer o Evangelho? A gente sempre lê primeiro uma mensagem, uma página inicial, fazemos uma prece rápida e depois a gente abre o Evangelho, pode ser aleatório ou para quem nunca fez o Evangelho, começa desde a introdução. E aí vai, aos pouquinhos, devagarinho, mas primeiro nós vamos fazer a nossa página, fazer aqui uma página. Eu peguei hoje o livro A Mensagem do Dia. Tem muitos livros interessantes que nós podemos usar. Essa é a Mensagem do Dia pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. Eu abri aqui numa página que se intitula O Tempo. E a benfeitora vem dizendo: o tempo é bênção divina que merece respeito. Cada hora que passa é qual trato de terra, pronto a responder conforme o tipo de semeadura. Bem usado, converte-se em manancial de bênçãos, favorecendo o progresso. Desprezado, termina tomado pelas ervas daninhas dos vícios que conduzem à estagnação. Aprende a confiar em Deus e no tempo. Mesmo ante as situações aflitivas, não te apartes do bem, semeando o amor conforme tuas forças. Se fizeres o melhor ao teu alcance, o tempo se transformará em emissário divino, trazendo-te a paz imorredoura nos domínios da consciência. Então, sabendo que tem lá no Antigo Testamento, fala que tem o tempo para tudo. Tem o tempo de semear, tem o tempo de colher. Então, que saibamos utilizar o tempo da melhor maneira possível. E nessa manhã, Senhor, reunidos em Teu nome, nós vamos dando início ao Evangelho no nosso lar, criando essa grande rede com os amigos dos dois planos da vida. Agora encontramos-se conectados a cada amigo que compartilha conosco e pedindo que cada benfeitor que cuida, que vela pelos nossos lares, pelas nossas famílias, os nossos anjos guardiães, também possam agora se fazer presente neste momento de reflexão. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. E é conforme nosso propósito, né? Nós vamos, neste momento, abrindo uma página aberta adrentemente, ou seja, ao acaso, é o capítulo 11. Mas antes de iniciar a fala ou a mensagem deste capítulo, que é o capítulo 11, é amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos tendo algumas solicitações, né, através aqui da mídia, e ao final, no momento da exortação, iremos nominar em favor daqueles que estão sendo solicitados. Então, neste capítulo 11, repetindo o título, Amar o Próximo como a Si Mesmo, tem uma mensagem. Vai ficar um pouco longa, eu vou pedir permissão a vocês para ler somente o registro do evangelista Mateus, que está lá, Mateus em 2 momentos, tem Lucas e, mais uma vez, Mateus ao final. E depois tem um comentário de Kardec, um comentário breve. Então, nesse registro do evangelista Mateus, fala sobre o mandamento maior.
Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vamos aos comentários de Kardec. Ele abre aspas para repetir essa frase mais enfática do mestre e diz assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. E aí ele abre para o comentário. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Isso é muito claro, é fácil de entender, porque o que nós desejamos para nós? Alegria, felicidade, mesa farta, atendimento clínico de primeira, né? O convívio harmônico da família, isso nós desejamos para nós. Então, que desejássemos outro tanto para os nossos semelhantes. E adiante ele ainda diz mais: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. E a gente sabe que o egoísmo, junto ao seu irmão maior, seu irmão gêmeo, siamês, que é o orgulho, são as grandes chagas da humanidade. Então, quando as adotarem, continua Kardec, para a regra de conduta e para a base de suas instituições, olha que ele fala nas instituições, hein, gente? Nós estamos vendo hoje um dealbar de um novo tempo, que as instituições são aquelas que está lá no livro A Gênese. Kardec fala como aquelas carcomidas e que o tempo as fará ruir. Eles dizem: os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. O que fala-nos muito alto aos corações neste momento, é esse finalzinho que parece que está faltando no seio da humanidade. Por isso as calamidades, meus irmãos e minhas irmãs, as dores, os lutos, a penúria, a fome e tantas outras mazelas que neste momento parecem chancelar, quer dizer, carimbar a nossa realidade como humanidade. Então, a concórdia, é muito fácil você discordar. Vamos procurar os pontos de convergência ao invés dos da divergência, né? E a benevolência mútua. Passamos a alguém, resumindo, né, a fala de hoje do Mestre Jesus, passamos ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. E, portanto, às vezes fica difícil, a gente fala: nossa, eu não consigo entender a Deus. Fala: olha, é muito fácil. Olhe nos olhos do seu semelhante. Faça uma leitura das suas angústias e você estendendo mãos socorridas já estará ajudando. Porque fica muito distante falar assim: vamos amar a Deus. E a gente fica somente na adoração. E quando nós ajudamos, nós mitigamos a sede, a fome, as dores daqueles que estão próximos, é uma forma de nós reverenciarmos a divindade.
Por isso que Jesus também, em outro momento, né, ele já teria dito: quando agasalhardes a um desses pequeninos e que lhes derem de comer e de beber, a mim mesmo estarás fazendo. Então Jesus não prescreveu uma conduta impossível, mas ele nos sinalizou e também exemplificou de que forma podemos e devemos fazer. Alguns comentários mais, Lila? Já está bem comentado. O que eu posso lembrar aqui é a benfeitora Joana de Ângeles, que inclusive no Evangelho, ela nos traz 2 mensagens assinando como espírito amigo, e ela tem uma série psicológica que é para que a gente possa aprender a nos conhecer, é o autoconhecimento. Porque para que nós possamos amar o outro, nós precisamos primeiro nos amar. E muitos de nós ainda não conseguimos nos amar, aceitarmos-nos como somos, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Logicamente que isso não é justificativa para sermos acomodados, para dizermos, como eu já vi pessoas dizerem, eu nasci assim, Deus me fez assim, e eu vou morrer assim, e por outro lado eu também não quero mudar, eu sou desse jeito. Não. Nós espíritas sabemos que somos espíritos imortais. O objetivo de estarmos aqui encarnados, e Kardec pergunta e os benfeitores nos orientam nesse sentido, é para a evolução. Então, nos aceitarmos é o primeiro passo, nos aceitarmos, percebermos quem somos, para podermos, aí vamos para o segundo passo, que é trabalhar ainda as nossas imperfeições, para podermos nos aceitar. Muitos de nós carregamos um sentimento de culpa, nós nem percebemos, mas aquela angústia da culpa que nos lá no íntimo do nosso coração. As mães, então, essas são craques em carregar assim uma montanha de culpa nas costas, achando que não são boas mães, que poderiam oferecer mais. Às vezes aquele filho mais rebelde, meu Deus, onde eu errei. Logicamente que nós temos uma responsabilidade grande. Mas se fizermos o melhor e aquele filho é um espírito, continua ainda no seu nível de evolução, temos que entender. Então, para fechar o meu raciocínio, porque quando Jesus diz amar a Deus é o primeiro passo, e também eu pessoalmente acho uma coisa muito transcendental, porque a gente ainda é muito apegado às coisas concretas. Então, você amar algo que você não está presente, que você não está percebendo, vendo, sentindo, você tem que ver Deus na natureza, você tem que ver Deus nas ações diárias que acontecem. Então, amar a Deus, que Jesus nos ensina, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas para amarmos o próximo, voltamos lá. Primeiro precisamos nos amar, nos aceitar, para poder aceitar o próximo, porque senão eu nunca vou nem aceitar as limitações do próximo, quanto mais amá-lo. Então, seria o meu comentário, seria nesse sentido. Agora, o capítulo 11, que o Roberto iniciou, que era amar ao próximo como a si mesmo, nós começamos vendo o item 1, que Jesus está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 e 40. E daí nós pulamos para o item 4, que são os comentários de Kardec. Então, o ideal é, depois, agora, ao longo do dia, ao longo da semana, quem está nos acompanhando, ler o item 2, o item 3, que são passagens belíssimas, que vão reforçando o que nós estamos vendo, e para o nosso melhor entendimento da fala de Jesus. Então, vale a pena depois vocês pegarem o capítulo 11 para dar
fazer uma leitura novamente. Mas gostaria de colocar mais alguma coisa, Roberto? É isso, nós precisamos também, meus irmãos e minhas irmãs, é trabalharmos as nossas emoções, como a Leila colocou. Se nós nos conhecemos e nos amamos, porque nós já temos o domínio das nossas próprias emoções. Nós vemos, sobretudo nesse mundo midiático em que nós estamos inseridos, nessa realidade virtual, porque não é virtual, virtual é real mesmo, né? Então nós nos conectamos como estamos aqui neste momento, mas quantos malbaratam, ou seja, utilizam de forma predatória e agressiva esses meios de comunicação? Neste contexto, e aí nós precisamos nos socorrer de André Luiz, no livro Missionários da Luz, né, da série A Vida no Mundo Espiritual, da qual ele é o personagem central, é que neste contexto nós estamos fazendo baixar o padrão vibratório não apenas individual, mas de toda a coletividade planetária, toda a Terra. Então, nós somos aqueles cadinhos, aquelas diferenças, e que nós também fomos provocados por Jesus apropriadamente, é de fazer brilhar a nossa luz. E ela só brilhará se nós começarmos a cuidarmos dos nossos pensamentos. Porquanto ele teria dito, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aleluia. Com certeza. Só para, antes de fazermos agora a nossa vibração, a nossa prece final, lembrando, eu gosto de lembrar também, que o Evangelho no lar, ele pode ser feito mesmo individualmente, e aí a gente orienta que mesmo individualmente faça-se em voz alta, e com as crianças. Agora, logicamente, que se formos fazer com as crianças, o ideal é utilizarmos um material adequado para a fase infantil. Nem todos têm a facilidade de ler e já ir traduzindo numa linguagem infantil. Eu sempre fiz isso com nossos filhos desde pequenos. Eu pegava o próprio Evangelho, lia assim rapidamente, mentalmente, e já ia traduzindo numa linguagem infantil. Mas nem todos têm essa facilidade. Cantavam a musiquinha, mas hoje em dia tem muita coisa na internet, muito material para evangelização espírita, música, videozinhos, histórias adequadas à criança, e é muito importante a criança ir participando desse momento, porque tem pais que dizem, eu espero meus filhos dormirem. Não, gente, deixa as crianças participar, convida para fazer a prece, convida para ler, vai ajudando a criança a ler junto com a criança, aquela que ainda não tem muita facilidade, ainda está aprendendo as primeiras letras. Então isso é muito importante. Nós vamos fazer agora a nossa vibração, lembrando mais uma vez que a água que nós sempre sugerimos, ela deve, para quem está em tratamento, para quem não está se sentindo muito bem, ela deve ser colocada em torno assim, de uns 2 litros de água. E aí a gente pode ir tomando pelo menos 5 vezes por dia. Assim, doses pequenas, 5 vezes por dia. E sempre que a pessoa tomar em prece, não assim automaticamente, mas mentalmente peça, Jesus me dê saúde, Jesus me dê paz. Enfim, sempre assim, não precisa ser uma oração extensa, mas se conectando com Deus. E quer falar alguma coisa? Sim, é só uma contribuição. Veja bem, não é uma substituição da medicação, porque sabemos que tem muitas pessoas que fazem uso de medicamento de prescrição médica. Não deixem, por favor. Isso aí seria um complemento, mesmo que o resultado seja favorável, e fala assim, mas foi por causa do remédio, foi por causa... A gente não entra nessa disputa, né? O importante é que a pessoa, aquele ente querido, aquela pessoa amada, a favor de quem a gente esteja intercedendo, que ela melhore. Não importa qual foi o medicamento, mas vamos então deixar bem claro, não é para substituir a medicação da qual a pessoa esteja fazendo uso, tudo bem? Com certeza. Inclusive a gente tem
orado, vibrado, magnetizado à distância, também as medicações, as pessoas que estão nos hospitais. Nós temos mentalizado também a magnetização do soro, do oxigênio, dos próprios instrumentos que estão sendo ali utilizados, das alimentações, porque isso tudo vai ajudando na cura da pessoa, tanto a cura física quanto a cura mental, emocional e espiritual. Então, nós vamos começar a nossa vibração, a nossa irradiação, agradecendo o Senhor, a bênção da vida, a oportunidade, Senhor, do recomeço que temos a cada dia. E nessa manhã iluminada, quando o sol despunta lá fora, envolvendo toda a natureza com os seus raios curadores, nós também, Senhor, te pedimos que através dos teus mensageiros do bem, esses raios iluminados e curativos possam agora envolver todo o nosso planeta Terra, adentrando nos lares, nos ambientes hospitalares, nos asilos, orfanatos, penitenciários, nas ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que os teus mensageiros possam agasalhá-los, envolvendo a cada coração, despertando sentimentos novos, despertando a coragem, a fé, a confiança, a vontade de viver. Sabemos que ainda no nosso planeta a dor se faz presente de todas as formas, através de enfermidades, de desilusões, de decepções. Sabemos que muito agora padecem de problemas mentais, problemas emocionais. Muitos agora pensam que a fuga é o único caminho, mas que as nossas vibrações, transformadas em gotículas de amor, possam envolver essas mentes, esses corações, despertando a vontade de prosseguir, a vontade de insistir, por pior que pareça o momento presente, vale a pena viver, vale a pena perseverar. E enquanto essas equipes espirituais vão trabalhando em benefício desses irmãos, nós vamos irradiando, se unindo a outras equipes, para que eles possam, neste momento, magnetizar as águas, magnetizar o soro, o oxigênio, as alimentações, magnetizar os instrumentos cirúrgicos, os instrumentos hospitalares,